Graça e paz, povo de Deus, que a paz esteja na sua casa, no seu lar e aonde você passar em nome do Senhor Jesus. Marcos capítulo 9, a partir do versículo 14, vai começar a falar sobre um pai que se encontra aflito, um pai que se encontra atrás de uma cura para o seu filho endemoniado, que tem convulsões, que está ali cheio de sofrimento. E Jesus, ele chegando, a Bíblia vai dizer lá no versículo 14 que Jesus, quando chegaram onde estavam outros discípulos, viram ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas discutindo com eles. E Jesus, no versículo 16, vai dizer assim, e Jesus lhe perguntou: o que estáis discutindo? E muitas das vezes nós vamos enxergar situações parecidas. Vamos enxergar situações que é onde o problema está à nossa frente e começamos a discutir como é que ele vai ser resolvido. E começamos a discutir como é que nós vamos resolver este problema. E o pai está falando, sabe o quê? Não foque no problema, mas foque naquele que pode resolver o problema. E aqui nós vamos ver que Jesus chega e pergunta: o que vocês estão discutindo, sendo que o problema se encontra ali? Portanto, que no versículo 23, Jesus vai dizer assim, ao que lhe disse Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. No versículo 14 nós vamos ver que Jesus chega e começa a falar com aquele homem. Começa a falar com aquele homem de uma maneira assim, que levanta-se, um homem, um pai que está aflito, mas Jesus ele vai direto ali nos discípulos, os escribas, começa a perguntar: mas o que vocês estão fazendo? O que vocês estão discutindo? O que está acontecendo? Jesus já sabia o que estava se passando, mas ali levanta um pai. Levanta um pai que está com um problema, que está com um menino, e ali aquele homem pega e fala assim, alguém dentre a multidão lhe respondeu: mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo. Onde quer que eu o apanhe, provoca-lhe convulsões, de modo que ele espuma pela boca, range os dentes e começa a se enrijecer. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. É que nós vamos ver que aqueles homens não estavam focados no problema, mas eles estavam ali numa discussão que os primeiros versículos vai dizer, que nós acabamos de ler. E aqueles homens não estavam focando, e o pai está falando, sabe o quê? Foque naquele que pode fazer todas as coisas. É em nome do Senhor Jesus. Nós temos que focar na palavra, nós temos que focar no mestre, naquele que pode resolver as situações. E muitas das vezes o problema vai nos esmorecer, vai fazer com que nós paremos de acreditar. E eu creio que aqui o Pai está falando no nosso coração: creia, mas creia um pouco mais. Creia um pouco mais. Porque lá em Romanos capítulo 10, versículo 17 vai dizer assim, capítulo 17 vai dizer assim, portanto, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E aqui nós temos que continuar meditando na palavra, porque a palavra é o forte, firme fundamento. A palavra é aquilo que nos liberta, a palavra é aquilo que nos faz crer. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé é o forte, firme fundamento das coisas que você não vê, mas daquilo que você espera. O Pai está dizendo, sabe o que? Creia, mas creia um pouco mais. Portanto, que aqui Jesus, quando ele continua dizendo, falando com aquele homem levanta e fala, e Jesus pega e fala assim, e Jesus lhe respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei-me o menino, trazei-me o problema. Ou seja, Jesus está falando aquele homem Jesus não está falando que aquele homem não tinha fé. Jesus não está falando que aquele homem não crê. Mas Jesus está falando assim: mas como pode ter pequena fé? Ei, em nome do Senhor Jesus, tudo pode acontecer, tudo é possível ao que crê. No versículo 16 ele disse: ao que lhe disse Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Jesus ele está falando que a sua fé leva o além do que você imagina. A sua fé te leva nas alturas, a tua fé cura, a tua fé faz os milagres, porque em nome do Senhor Jesus, exercendo a tua fé, acontece o sobrenatural. Aonde que Jesus chega, a transformação. Aonde que Jesus chega, a mudança de vida. E o Pai agora neste momento está começando a levantar, a reerguer a tua fé, porque a fé é o forte
forte, firme fundamento das coisas que não se vê, mas daquilo que se espera. O Pai está dizendo, sabe o que? Ei, eu estou no controle, apenas tenha fé. Se podes, se acredita, tudo é possível ao que crê. E aqui nós vamos ver que é magnífico o que Jesus pode fazer nas nossas vidas. É magnífico o que Jesus vai fazer na sua vida. É grande o que Jesus vai fazer através da fé. Ei, creia, mas creia um pouco mais. A fé, ela é como um músculo. Ela precisa ser desenvolvida. A fé é como uma academia. Todos os dias nós temos que estar lá lendo a palavra, buscando o Senhor Jesus, porque a fé, ela existe, nós podemos exercer ela, mas só que ela é como um músculo, nós temos que alimentar, nós temos que exercer, porque o Pai está dizendo assim, ó, creia, mas creia um pouco mais. Deus, Jesus, Ele consegue fazer as coisas impossíveis se tornar realidade. No versículo 24 nós vamos ver assim, ó: imediatamente o pai do menino clamou, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Ou seja, ao mesmo tempo que o pai está dizendo que eu creio, ele está falando assim, ó, mas me ajude na minha incredulidade. Ou seja, o Pai está dizendo, sabe o que? Eu acredito que o Senhor pode fazer todas as coisas, mas esse problema é muito grande para mim acreditar que pode ser resolvido. Eu já chamei os discípulos, eu já chamei pessoas, eu já exerci a minha fé, mas eu não estou conseguindo acreditar. E o Pai está dizendo para este homem, ei, continua acreditando. Mas aquele homem é humilde o suficiente de dizer assim, ó, Pai, me ajude na minha incredulidade, porque eu creio, eu acredito, mas eu não consigo enxergar. E o Pai está dizendo para nós, ei, meu filho, você crê, então continue acreditando, porque as coisas normal você pode fazer, mas é impossível, eu dou continuidade. E o Pai está dizendo, sabe o que? O que é impossível para você é possível para mim. O que você não consegue enxergar, eu já enxerguei. O que você não consegue fazer, o que você não consegue ver, eu já fiz e já enxerguei. Aleluia! Glórias a Jesus. O Pai agora neste momento está movendo toda a atmosfera, tudo aquilo que parece impossível, tudo aquilo que parece que não vai acontecer. O Pai agora neste momento está batendo o martelo e está dizendo, vai acontecer, porque a fé é o forte e firme fundamento das coisas que não se vê, mas daquilo que se espera. Então comece a acreditar, creia, mas creia um pouco mais. Aleluia! O Pai está no controle. O Pai não perdeu o controle, não. E aqui nós vamos ver que Jesus, ele pega aquele homem e continua ali conduzindo. No versículo 27 está escrito assim, ó: mas Jesus, tomando-o pela mão, levantou e ele ficou em pé. Agora Jesus expulsa aquele demônio. Jesus expulsa, pega, sai. O impossível agora está acontecendo. O impossível agora, o sobrenatural agora está acontecendo. Aí comece a olhar, comece a enxergar. Porque o Pai agora neste momento está movendo todo o espiritual, o Pai está abrindo os céus agora para o impossível acontecer. O impossível agora vai acontecer. Agora aquilo que nós não conseguimos enxergar está acontecendo em nome do Senhor Jesus. Porque não é em nosso nome, é em nome do Senhor Jesus que está acontecendo. Ei, creia, mas creia um pouco mais. E depois que Jesus, ele pega aquele menino e coloca de pé. Ali nós vamos ver que depois que Jesus expulsa, né? Muitos começam a dizer, sabe o que? O menino, ele desmaiou. Assim que Jesus, ele pega e expulsa aquele demônio, o menino desmaia. E todos começam a olhar e dizer assim, morreu. Acabou. Não tem como mais, ele já acabou. E muitas das vezes vão olhar, a nossa mente vai nos dizer, morreu, não tem como sobreviver, a nossa fé está parada. Mas o Pai, ele pega aquele menino e fala assim, ó, mas Jesus tomou pela mão,
levantou e ele ficou de pé. Não é para a morte. E muitas das vezes vão dizer, vão olhar e vão criticar e dizer assim, ó, morreu, não vai mais para frente, acabou, ali foi o fim, ali as pessoas vão bater o martelo, mas o Pai agora neste momento está te pegando pela mão, está te erguendo, te colocando de pé e dizendo assim, ó, ei, não é para a morte, mas é um propósito que eu estou no controle, só calma o seu coração, porque eu te tomo pela tua mão direita e coloco você em pé. Ei, o Pai agora neste momento está colocando você de pé. Muitos podem olhar e dizer assim, acabou, morreu, mas o Pai está dizendo, eu te tomo pela tua mão, eu estou segurando na tua mão, eu estou te colocando de pé. Oh, aleluia, glória a Deus. Você pode não estar enxergando, mas o sobrenatural agora está sendo movimentado. E Deus agora neste momento, Jesus está reerguendo, reavivando a sua fé. Porque o Pai está falando, sabe o que? Creia, mas creia um pouco mais. Creia, mas creia um pouco mais. E os discípulos depois, eles perguntam ali no particular para Jesus. Depois que tudo acontece. Por que nós não conseguimos expulsar? E aqui Jesus ele vai dizer, ele lhe respondeu, essa espécie não sai a não ser pela oração e jejum. E muitas das vezes nós temos que buscar o Pai de uma forma totalmente sobrenatural. Porque às vezes nós queremos combater um combate com as armas terrenas, com aquilo que é normal. E o Pai está dizendo, sabe o que, meu filho? Comece a buscar de uma forma diferenciada. Comece a buscar mais, ler mais a Bíblia, comece a exercer a tua fé. Como é que eu exerço a minha fé? Lendo Bíblia, jejuando, indo para os cultos, buscando o Pai, porque o Pai ele tem algo diferente, o Pai tem uma renovação de fé, o Pai tem algo para fazer na sua vida, mas o Pai precisa de intimidade, porque a sua fé vai renovar, vai ser renovada hoje em nome do Senhor Jesus. Mas para isso, o Pai está falando porque nós não conseguimos expulsar, porque esta espécie só sai com jejum e oração. Ou seja, para movimentar, para mover os céus, precisa de entrar no Santo dos Santos. Precisa estar alinhado, conectado, precisa sacrificar, precisa buscar o Senhor Jesus. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Oh glória! O Pai agora neste momento está levantando pessoas. O Pai agora neste momento está reerguendo aquele que estava com a fé. Eu tenho fé, mas a minha fé bateu no teto. E o Pai está falando assim, ei, meu filho, creia. Eu sei que você acredita, mas creia um pouco mais. Ei, o Pai agora neste momento está na sua casa e no seu lar. E começa a mudar toda a atmosfera. Aquele que você olhava e falava não tem como vir, o Pai está falando, sabe o que? O impossível é comigo. Só continua fazendo aquilo que é possível. Ou seja, só continua lendo a minha palavra, só continua buscando eu, só busca a minha intimidade, que o impossível eu ajo. Ah, mas Pai, todos estão dizendo que é para a morte. O Pai está falando assim, não é para a morte, porque eu tomo pela mão direita, eu levanto e coloco de pé. Ei, meu irmão, fique com essa palavra, mas não se esqueça que aqui no versículo 23 vai dizer assim, ao que disse Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Você crê? Eu creio. Então creia, acredite um pouco mais. Fica na fé, meu irmão, que a paz esteja contigo.